Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazai quem vos fala, espero que todos estejam bem e nesse vídeo trago as operações que realizamos no pregão de hoje. Bora lá ver o que o mercado nos reservou para esta data. Antes de mais nada, peço gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo do canal com quem acreditem que possa tirar proveito e deixem o like, pois vai ajudar bastante a gente aí. Dizer que o intuito dos nossos vídeos é trazer de forma transparente o resultado que obtemos através do nosso setup, seja eles dias de ganho ou dias de perda. E o intuito do nosso setup é ajudar o trader iniciante a tirar a subjetividade do mercado enquanto vai ganhando tempo de tela. O nosso setup apresenta resultados interessantes no longo prazo, porém, muito mais importante do que dizer que os resultados são interessantes é que vocês possam tirar as próprias conclusões de vocês. Para isso, quem tiver interesse, basta entrar em contato através do e-mail operacionalgaza@gmail.com, manda lá seu nome, WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviarei por um período teste de 30 dias o nosso setup. Lembrando que a data limite para essa solicitação é dia 30/6/2022. A partir dessa data, não disponibilizarei mais o setup para teste. Capital recomendado para que se opere o nosso setup é de R$1.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais arrojado, e R$2.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais conservador. Nosso setup ele foi desenvolvido para que se opere das 9 da manhã até o meio-dia e devemos operar todos os dias, porque se a gente escolher dias para trabalhar e tiver o baita azar de escolher apenas os dias de loss, no longo prazo a conta não fechará. No mercado de renda variável não temos garantia e nós também não temos. Porém, seguindo a risca o que pede o operacional, ficaremos sempre alinhado com as estatísticas e muito bem municiado pelas probabilidades. Day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto, muito cuidado. Só coloque no mercado o dinheiro que você possa perder. Na descrição do vídeo tem um link que te direciona para um vídeo que mostra de forma detalhada como funciona o nosso setup para quem opera menos do que 5 contratos, ou seja, até 4 contratos. Para quem opera 5 ou mais contratos, desde o dia 1/4/2022, temos os vídeos aí que também mostra de forma detalhada como operar dessa forma, com essa estratégia aí, usando o nosso setup desenvolvida pelo nosso parceiro aí de mercado, Leandro Moura, onde desenvolveu uma forma de trabalhar com execuções parciais, porém você precisa de aí, no mínimo 5 contratos para trabalhar. Iniciamos o dia com a ideia de fazer no máximo 3 operações, caso as 3 primeiras sejam vencedoras, aí sim como um bônus arriscamos uma quarta, sendo vencedora arriscamos uma quinta e assim sucessivamente. Porém, caso uma delas tenha stop ou 0/0, limitaremos a no máximo 3 operações dia, porque desta forma, em dias muito ruins, blindaremos o nosso capital a um prejuízo máximo de 600 pontos. Muito importante também que vocês assistam nas nossas playlists. O último vídeo eu sempre trago a atualização das nossas estatísticas e é importante que vocês assistam para entender todos os riscos e a disciplina que tem que ter para operar o nosso setup. Qualquer dúvida, só entrar em contato através do e-mail ou deixe seu comentário que tentaremos responder e esclarecer qualquer dúvida. Então vamos lá para os pontos que realmente interessam, que são as nossas entradas. Mas antes de tudo, desejo a todos aí uma excelente semana com muita paz e saúde e que seja próspera no mercado aí, né? Que tenhamos nessa semana os resultados que o mercado nos desejar. Bora lá então para as nossas entradas. Adiantei um pouquinho aqui, Candle 2 nos dando um alerta para a venda, precisamos aguardar o fechamento do Candle. Candle fechou vermelho, vendia a mercado, ordem oco configurado, stop dos nossos 5 contratos lá nos 200 pontos e os nossos alvos, um contrato a cada 100, primeiro no 100 e o último nos 500 pontos. Caso o mercado avance e nos dê chance, né, ande 300 pontos a nosso favor, assim executando 3 dos nossos contratos, setup nos orienta a proteger os 2 contratos que continuarem abertos num ponto logo abaixo aí onde foi a nossa entrada. Aqui o mercado foi a nosso favor, executou lá o primeiro e segundo contrato da nossa primeira entrada aí no Candle 3.
Então, nesse ponto, após o mercado ter ido lá e executado os 2 primeiros contratos no alvo, Candle 4 voltando contra, Candle 5 continuou voltando contra e estopou os 3 contratos restantes que tínhamos aí da primeira operação. Então, a partir de agora, o que faço é respeitar a principal regra do setup, que é quando algo der errado, ou seja, um ou mais contratos saírem e serem executados no 0 a 0 ou stop, limitaremos a um número máximo de 3 operações dia, porque desta forma, em dias muito ruins, limitaremos um prejuízo máximo de 600 pontos. E é muito importante, né, preservar o capital, porque quando a gente começa a entender que não dá para ganhar todo dia, e respeitando o nosso limite de perda diária, é o que nos vai fazer ter longevidade no mercado, as coisas começam a andar a nosso favor, né, e as contas ficam melhores. Né? Garantias no mercado de renda variável não temos, porém, seguindo à risca as orientações do setup, ficaremos alinhados com as estatísticas, muito bem aí amparado pelas probabilidades, e no longo prazo a probabilidade de sucesso é maior do que a probabilidade de fracasso. Aí adiantei mais um pouco aqui, Candle 10 nos dando mais um alerta para a venda. Precisamos aguardar o fechamento do Candle. Candle 10 fechou vermelho, vendia mercado, mesma ladainha, né? Stop dos 5 contratos nos 200 pontos, lembrando que estamos operando aí com as parciais, então precisamos aí de no mínimo 5 contratos. Stop lá 200 pontos e os nossos alvos 1 a cada 100. Caso o mercado dê chance e avance 300 pontos a nosso favor, executando assim 3 dos nossos contratos, os 2 restantes, o setup nos recomenda, nos orienta aqui que a gente proteja os 2 contratos restantes num ponto logo abaixo onde foi a nossa entrada. Aqui parei para mostrar, né, mercado voltando contra a nossa posição é no Candle 12 e é muito importante que após a gente entrar numa operação que a gente não saia dela, tá? Na mão, acreditando que minimizaremos o nosso prejuízo, porque na verdade os dias de prejuízo já estão contabilizados aí nas nossas estatísticas. Então muitas vezes a gente vai sair antes da hora, aí ele vai lá e estopa, aí a gente fica com a sensação de ter feito a coisa certa, né? Minimizando o prejuízo em pouquíssimos pontos e no longo prazo não vai mudar em nada, tá? Porque como eu já falei, os stops já estão contabilizados no nosso setup. Então perceba que ele chegou lá, ficou poucos ticks de nos estopar e começou a respirar um pouco ao nosso favor. Então a partir do momento que a gente clicou, é aguardar chegar nos 300 pontos, onde a gente vai ter chance de proteger e depois ficar aguardando aí, pegar os outros 2 últimos contratos, ou tirar no 0 a 0, ou caso não dê chance, aguardar aí, né, os 300 ou stop, não tem o que fazer. E depois de protegido, como eu já mencionei, aguardar, buscar os 2 últimos contratos, ou voltar e tirar a gente aí no 0 a 0 da operação. Mas o mais importante, né, é que não saia do operacional. Né? Após você validar a sua forma de operar, repita todos os dias o mesmo passo, porque no longo prazo a probabilidade é que dê certo. Óbvio, né? Se você estiver fazendo algo correto, né? Dentro de uma estratégia validada no longo prazo. Porque se você estiver cometendo erros diariamente, aí sim é interessante que você mude. Tenha disciplina, respeite sempre a regra. Só aperte no botão ali de comprar ou vender, caso você tenha a certeza do que está fazendo, né? Quando você vem para frente do computador, você já tem que ter em mente: vou comprar quando ocorrer isso, vou vender quando ocorrer isso, meu alvo é tanto, meu stop é tanto e acabou. E não saia da sua estratégia. A partir do momento que você entrou na operação, não adianta suar frio, não adianta tremer, tem que ter confiança no que está fazendo. Então, treine bastante no simulador, apesar de que ser bem complicado, porque o simulador não dá a mesma emoção, né? Ele não dá o mesmo sentimento de operar em conta real, porém você não pode ter emoção, você não pode ficar emocionado aí. No momento que eu falo aqui, o Candle 12 foi lá, pegou, quase nos estopou, foi lá e pegou o nosso primeiro alvo. Então, se você estiver tendo tremedeira, muita ansiedade, passando um nervoso na hora que você entra numa operação, é hora de respirar, dar um tempo, estudar mais um pouco, pois tem algo errado, né? Isso daqui é uma profissão como qualquer outra, você não pode estar tremendo, você tem que ter convicção, saber que o stop faz parte e ter estômago para absorver os dias de perda. Aqui o Candle 13 foi lá, beliscou aí o nosso segundo alvo. E o Candle 14 voltou contra a nossa posição mais uma vez. O mercado não nos deu chance, precisamos ficar atento, né?
Como eu falei, nunca saia antes da operação, porém a gente tem que ficar atento, porque se o mercado volta e pula o nosso stop, temos que estar atentos, né, para poder zerar essa operação na mão, caso seja necessário. Hoje não foi, ele passeou ali, mas se ele tivesse dado um tiro mais para cima, eu zeraria na mão. Então, como eu falei, nunca sai da operação, então eu vou corrigir aqui. Vai ter um momento sim que você deve sair da operação. É caso você não possa mais acompanhar e tenha que sair da frente do computador. Aí recomendo que saia da operação, porque você pode sair da frente da tela, o mercado voltar contra, pular o seu stop, e aí quando você voltar vai ter a ingrata surpresa do mercado ter pulado o seu stop e ter maximizado muito o seu prejuízo. Então, entrou na operação, aguarda, segue a sua estratégia. Porém, se você não puder acompanhar, aí sim, saia. É melhor se assumir um lucro parcial ou um prejuízo ali, mas ficar tranquilo do que sair depois sem saber o que pode acontecer, né? De voltar e depois ser surpreendido com um baita de um rombo na sua conta. Então agora, daqui para frente, seguimos e continuamos com a principal regra. Independente do que aconteça, farei no máximo mais uma operação. O setup pode dar mais 10 sinais daqui para frente. Porém, só vou operar o próximo caso tenha, pois tivemos um revés aí, né? Tivemos até o momento 6 contratos estopados. Desta forma, a regra é clara, como diria o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Vamos limitar aí as nossas operações. Então, independente do que aconteça, farei no máximo mais uma operação. Adiantei bastante aqui, quem deu 23 nos dando mais um alerta para a venda. Não podemos ter medo e nem ter viés. Deu sinal, operamos aí sem titubear. Quem titubeou um pouco aí foi a plataforma, que eu cliquei em vender a mercado. Ele acabou demorando um pouco para executar, mas executou. Ordem oco configurada com nossos 5 contratos. Stop 200 pontos, alvo 1 a cada 100. E caso o mercado nos dê chance e andar 300 pontos a nosso favor, protegemos os 2 contratos restantes num ponto logo abaixo, aonde foi a nossa entrada. Beleza? Então vamos adiantar aqui e ver o que o mercado nos tomou, né, ou que nos deu no dia de hoje. Aqui mais uma vez o mercado voltando contra a nossa posição. Os afobados, os mãos de alface, zeram a operação na mão, né, visando minimizar os seus prejuízos, porém é uma atitude complicadíssima, porque quando estopar você vai ter a sensação de ter feito a coisa certa, porém o dia que voltar e pegar os seus alvos, você vai falar que porcaria que eu fiz, né? Então, como eu já mencionei, o setup ele funciona desta forma, temos que seguir a risca, não podemos sair da operação sem ser no stop ou nos alvos, né? E no longo prazo foi desta forma que ele se mostra interessante, né? Como eu sempre falo, desde o finalzinho de maio opero com esse setup que eu desenvolvi, e desde o 1º do 4 aí desse ano estamos operando com 5 contratos com as parciais desenvolvidas aí pelo nosso parceiro de mercado Leandro Moura, que também mostra resultados bem interessantes. Então as nossas estatísticas e probabilidades estão contabilizadas dessa forma. Dias de stop virão, dias de lucros virão, meses de stop também vão acontecer, meses que a gente vai devolver dinheiro para o mercado, e meses de lucro também irão acontecer. E hoje, com os nossos dados e períodos que temos de amostragem, estamos no lucro, graças aos deuses do mercado e graças ao mercado ser generoso e à nossa disciplina, né? Porque muito mais importante até do que os sinais do setup é a disciplina de fazer a forma como deve ser feita, né? Então temos que acreditar no processo e só operar setups operacionais que a gente tenha confiança. Então valide muito bem, estude, vai para o simulador, opere baixo, né? Não opere maior do que você, com a mão maior do que você pode, porque senão vai dar ruim, né? Quando você está dentro do seu limite de perda, dentro de um capital que você possa perder, essa ansiedade, essa adrenalina toda, ela é bem menor. Não vou dizer que não existe, porque existe, mas quando é um dinheiro que você pode perder, você não vai encanar tanto, você não vai passar mal aí, ter um AVC quase na frente do computador, né? Então, como eu sempre falo, day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto, muito, mas muito cuidado. Só coloque nesse mercado o dinheiro que você possa perder. Você tem 100 mil para investir? Não vai pegar esses 100 mil e operar aqui 100 contratos, né?
ou sei lá, não vai colocar esses 100 mil como garantia. Pegue apenas uma pequena parcela do seu capital de investimento para arriscar na especulação. É assim que funciona. Aqui são riscos que a gente vai tomar, né, para ganhos teoricamente um pouco mais rápidos. Mas se esse risco for muito grande e você acabar com todo o seu capital, acabou a brincadeira. Você está fora do game, está fora do jogo e vai dar ruim para você. Então você tem que fracionar aí o seu capital de investimento, pegar uma pequena parcela para especular no day trade. É importante dizer que os nossos ganhos no day trade sempre será proporcional aos riscos tomados e ao tamanho do nosso capital. Então não adianta você vir aqui operar com R$1.000 e querer ficar milionário em 2 meses, né? Isso não vai acontecer. Precisaremos de muito tempo, longo prazo. Isso daqui é longo prazo. No momento que, mais uma vez, falo pra cacete aqui, Candle 25 vai a nosso favor e pega o primeiro alvo, né? Ele voltou, ficou não tão próximo de nos estopar, mas voltou quando nossa posição. Mantivemos a disciplina, né, de seguir as recomendações do nosso operacional e ainda estamos no game. Tranquilo? Então o Candle 25 foi lá e pegou o primeiro alvo. Deixa eu adiantar aqui para não ficar um vídeo longo. Adiantei mais um pouquinho, vejam que o Candle 26 pegou o segundo alvo da nossa terceira entrada do dia e o Candle 27 foi lá e buscou o terceiro alvo. Então desta forma protegemos a operação, movendo o stop como eu fiz ali, para um ponto aí logo abaixo onde foi a nossa entrada. E a partir de agora não tem o que fazer, é aguardar ou pegar os 2 contratos restantes lá no seu alvo, respectivamente 400 e 500 pontos, ou voltar e tirar no 0 a 0 e faz parte do jogo, tá? Siga, arrisca com muito afinco e disciplina. Estude bastante, né? Como eu falei, você está para ajudar o trader iniciante a tirar a subjetividade do mercado, deixando pontos claros de entrada e saída das operações. Porém, você nunca deve parar. Sempre estude, coloque indicadores aí na tela para que você possa ir estudando e melhorando o seu operacional para que um dia você consiga operar o price action puro, como o pessoal gosta de dizer, né? Opere por si. Mas enquanto você não tem essa confiança, como eu ainda também não tenho, utilize esse setup que se mostra bem interessante, tá? Desde que comecei a operar esse setup, não precisei mais aportar dinheiro na corretora. Tranquilo? Existem milhares de formas de operar, existem até formas, acredito eu, que possa ter formas muito mais lucrativas do que essa, mas peço que assistam sempre o último vídeo das nossas playlists que eu fecho no mês a mês, né? O que vale ao longo prazo, mas eu fecho mês a mês para ter parâmetros para poder balizar as estatísticas. Então sempre no final de cada playlist, o último vídeo, trago lá o último pregão do mês e o fechamento, atualizando as estatísticas e probabilidades. E mostro também a rentabilidade média do nosso setup no longo prazo, tanto para quem opera menos do que 5 contratos, que é uma forma de operar, e tanto para quem opera 5 ou mais contratos também, que aí já é outra forma de operar, que a gente consegue trabalhar com parciais e continuar sendo lucrativo. Tranquilo? Enquanto também falava, hoje eu estou falando pra cacete, né? A ideia é deixar os vídeos mais curtos, mas hoje aí estamos alongando, mas faz parte, é bom. Eu gosto de falar, sou chato mesmo, não sou trader profissional, né? Sou engenheiro mecânico, trabalho, não vivo do mercado, tenho o meu trabalho. E também não sou comunicador, então às vezes fica enrolado, eu repito muito, mas não ligo de ser taxado de chato, desde que vocês entendam e coloquem na cabeça de vocês que é a disciplina que vai fazer vocês ficarem vivos no mercado. Esse é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo para quem vem no mercado não é ganhar dinheiro, é conseguir se manter vivo, que é muito difícil. Até eu começar a operar com setup, eu perdi um dinheirinho aí, não muito, e nada que eu não pudesse perder, mas aí eu falei, eu preciso dar um basta, eu não posso ficar perdendo dinheiro aqui. Então foi quando eu comecei a investir em cursos, e sendo bem honesto, muitos cursos é uma baita enganação. Alguns são bons, te passam conteúdo de valor, mas tem muitos aí que é só para tomar o dinheiro, que não te mostram nada, né? Aí você entra, faz tudo que o cara fala lá e só toma na cabeça. Mas enfim, faz parte do aprendizado, do investimento. Investi em material e falei, minha última chance. Se der, muito bem, se não der, continuo só no básico, só no plano A, né? Não vou ter essa renda extra. Mas graças a Deus, graças ao mercado, tive essa oportunidade de chegar nesse setup, que também não reinvento a roda, tá? Eu apenas concateno algumas estratégias com alguns indicadores e filtro possíveis sinais. Não é 100% assertivo, muito longe disso.
Muitos meses a gente vai errar mais do que acerta as entradas, porém, né, trabalhando com essas parciais e toda vez que a gente ganha, né, um take cheio, ele nos dá um lucro maior do que o nosso stop, faz com que a gente tenha lucro, né? Mesmo acertando menos, a gente ganha mais. Então, o primeiro objetivo, como eu falei, é sobreviver no mercado. E aí depois, com calma, com tranquilidade e muita disciplina, você vai ver a sua curva de capital aumentando. Com paciência, longo prazo, tá? Então, como eu falei, fujam dessas promessas de ganhos rápidos, tá? O mercado especulativo pode te proporcionar isso, sim, de ganhos muito rápidos, mas você vai tomar riscos muito grandes. Então, a chance de você quebrar e depois ficar fora do jogo é gigantesca. Então, como diz Larry Hite, né? Você não deve apostar todas as suas fichas numa única aposta. Então, fracione seu capital de investimento para especulação e dentro do capital que você põe para especulação também deve ser fracionado onde você vai trabalhar o risco. Então você precisa validar o setup, o operacional que você vai utilizar para que você tenha em mente e saiba qual é a margem que você tem que ter, por exemplo, de garantia para operar um contrato, para que mesmo quando você venha numa sequência de revés, uma sequência de stop, você não saia do mercado. Você tem ainda a oportunidade de estar no dia seguinte voltando para operar e recuperar, né? Não recuperar o prejuízo, mas recuperar no dia anterior, mas e equalizando o seu capital. Quando coloca isso na cabeça, tenha certeza que o sucesso é questão de tempo. Então, falei, acabou pegando lá o quarto alvo também, né? E aí o Candle 28 ficou pertinho aí de pegar o nosso quinto contrato da nossa terceira operação. Da mesma forma como não antecipamos a saída no stop, no gain também não. Ah, mas e se chegar aí e voltar lá? Paciência, faz parte. Nesse caso, o mercado foi generoso e na nossa terceira entrada nos deu um take cheio buscando os nossos 5 alvos. Tranquilo? Então finalizamos o dia de hoje com 3 operações, sendo que 2 delas tivemos as 2 primeiras 2 parciais executadas em ambas, né? E depois 3 contratos estopados também nas 2. E a terceira tivemos um take cheio. E o lance que eu falei do risco-retorno, né? Como ganhamos mais numa operação 100% vencedora do que numa 100% estopada, a gente consegue sempre ter um lucrinho quando isso acontece. Mesmo com os stops e graças ao último ganho, fechamos o dia aí hoje com R$ 177 positivos. Mas assistam os vídeos no canal, assistam as playlists lá, no último vídeo com os fechamentos. Na descrição tem um vídeo que eu mostro de forma detalhada como se deve operar e quais são as regras do setup. E no começo de cada vídeo eu mostro como você faz para solicitar o nosso teste por um período aí gratuito do setup. Como eu sempre falo, meu intuito é ganhar dinheiro com o setup sim, e se de preferência eu puder ganhar mais vendendo o setup do que propriamente operando é melhor, porque eu vou me expor menos ao risco. Porém, quero ter lucro, mas não a qualquer custo, tá? Não quero ser tirado aí como mais um picareta da internet. Longe de mim. Então entre em contato, veja como faz lá, volta no vídeo, no comecinho eu mostro como você faz para solicitar o setup para teste. Teste por um mês, se precisar, a gente conversa e libera por mais um mês. Mas primeiro teste, tenha certeza que você vai ter disciplina de operar. E aí você mesmo vai poder comprovar os resultados, caso não acredite nos vídeos que eu mostro diariamente, né? O intuito maior dos nossos vídeos aqui. Óbvio, a gente tenta trazer um pouco de experiência, né, que a gente tem aí com relação à disciplina e outros detalhes, mas o intuito maior é mostrar os resultados e comprovar que no longo prazo é interessante. Sem prometer nada, porque o meu mercado de especulação não se tem garantia, tá? A qualquer momento pode dar um revés aí a gente tomar na cabeça. Porque faz parte. Quem entra para esse mercado tem que ter ciência do risco, tá? É um mercado muito bacana que pode te dar muitas possibilidades e uma delas é você perder todo o dinheiro que você tiver aportado na especulação. Então, tenha ciência do que está fazendo, né? Você está desesperado precisando de grana, não vai pegar dinheiro de conta para pôr aqui. Arrume outra fonte de renda para quando você tiver um dinheiro sobrando, aí sim você pode especular. Porque se não tiver sobrando, cara, esquece, porque quando você vem operar com a necessidade de fazer dinheiro, seu psicológico não vai te deixar fazer dinheiro e só vai te levar para o fundo do poço. Tranquilo? Então vamos adiantar mais um pouco aqui, já falei muito.
Vamos adiantar aqui para o final do nosso pregão para ver o que aconteceu. Então trouxe aqui para o final do nosso pregão. Digo final porque quem acompanha o nosso trabalho sabe que o nosso setup ele foi feito para que se opere das 9 da manhã até ao meio-dia. E o candle 36 é o último candle que nos dá algum tipo de sinal. Após o fechamento do candle 36, o setup não dá mais sinais. Candle 36 fechou, não tivemos mais sinais. Então, hoje fechamos aí com 3 sinais, 3 operações que fizemos e um saldo positivo de R$ 177. Beleza? Começamos bem a semana, uma semana mais curta, né? Que tem, se eu não me engano, tem um feriado aí dia 16. É isso, quinta-feira, eu acho que não tem mercado. Mas começamos aí graças ao mercado, graças à generosidade do mercado com o pé direito. Pois o mercado é soberano, sobe quando quer subir, desce quando quer descer. E a gente tem que contar com essa generosidade do mercado e com a nossa disciplina quando o mercado não for tão generoso. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta, aguardando o resultado que o mercado tiver para me dar. A única certeza que temos aqui é que após entrar numa operação, a gente pode ganhar ou pode perder, né? A certeza que temos é essa, não temos a certeza de não ter a certeza. E a única coisa que está sobre o nosso controle é o quanto podemos perder. Então, quando a gente põe isso na cabeça e começa a blindar e limitar a nossa perda diária, as coisas começam a fazer mais sentido. Hoje eu estou falador, então o vídeo que era para ficar mais curtinho, né? Já está ficando bem extenso, mas espero que alguém consiga tirar algum proveito, independente de escolher o nosso setup para operar ou não. Espero que algo que eu tenha falado faça algum tipo de... faça sentido, né? Algo com relação à disciplina, entendam isso. Quem está perdendo sabe como é. Quando a gente entra aí com o dia de fúria, né, tentando recuperar os prejuízos do início do dia, quando a gente quebra a nossa conta, pois aconteceu comigo, tá? Toda vez que eu entrei com uma meta de ganho diário e não aceitava perder, é quando eu quebrava a conta e tinha que aportar dinheiro quando tinha, né? Senão eu tinha que esperar mais um período aí para levantar, esperar sobrar para aportar de novo na corretora e voltar para o game. Então não faça isso, tá? Vai devagar, porque a vida aí, apesar de passar muito rápida, para esse mercado aqui ela é longa, né? A caminhada é longa, não é fácil. Então vai devagar, não precisa ter pressa. Se você está chegando aqui agora, né? Não tenha pressa, o tempo que passou já era, passou. Então daqui para frente estude, tenha muita disciplina e venha forte aí para o mercado. Bons negócios, uma excelente semana, que seja muito abençoada, repleta de paz, saúde, muito amor no coração de todos. Que Deus abençoe a todos. Abraço.